Elias foi um profeta de Deus que viveu no século XIX a.C., durante os reinados de Acabe e Jezabel no Reino do Norte. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. O que se sabe é que ele era um tisbita que morava na terra delimitada a leste do Rio Jordão. Elias significa Jeová é Deus. O ministério do profeta Elias está registrado nos livros de 1º e 2º Reis. Seu ministério começa sem muita produção e termina com a descrição de sua ascensão ao céu. Ele profetizou em uma época muito difícil da história do povo de Israel. Do ponto de vista religioso, o tempo de Elias viu o Reino do Norte alcançar sua melhor posição econômica desde a separação do reino após a morte de Salomão. O rei Acasias procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Ele casou seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Tiro e Sidom. Esse casal introduziu a adoração a deuses pagãos em Israel, como Baal e Astarote. Acabe até construiu um templo para Baal em Samaria. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar os israelitas que eles eram um povo do Senhor. No capítulo 17 do primeiro livro de Reis, encontramos o registro das primeiras atividades do ministério do profeta Elias. Na ocasião, ele anunciou que haveria uma grande seca. Aqui é importante lembrar que Baal, o deus da vida e da fertilidade, era adorado na região. Logo, tal seca representava um ataque direto à suposta capacidade desse ídolo de controlar as condições do tempo. Após essa profecia, Elias recebeu recomendações divinas para que se retirasse para o Oriente e se escondesse junto ao ribeiro de Querite naquele lugar. Elias foi sustentado milagrosamente. A água vinha do próprio ribeiro, e o pão e a carne eram trazidos por corvos. Após o ribeiro secar por conta das severas condições climáticas, Elias foi instruído a ir para Sarepta, que fica perto de Sidom. Lá, ele seria sustentado por uma viúva. Num primeiro instante, imaginasse que a viúva que sustentaria o profeta seria uma mulher de posses. Entretanto, a sequência do texto bíblico revela uma situação precária em que aquela mulher vivia. De forma milagrosa e providencial, Deus multiplicou a reserva de farinha e azeite da viúva até que a chuva voltasse. No mesmo capítulo, temos o registro da enfermidade que acometeu o filho da viúva e o acabou matando. A expressão, "que tenho eu contigo, homem de Deus", demonstra que aquela mulher associou a visita do profeta Elias à enfermidade de seu filho. Ela pensava que a presença do profeta, como um homem de Deus, havia atraído a atenção divina para o seu pecado. Aquele acontecimento serviria como uma grande prova da identidade de Elias como o profeta do Senhor. Ele intercedeu a Deus, e o filho da viúva foi restaurado à vida, uma nova linha de ação durante o período da seca profetizado por Elias. A fome castigou Samaria nesse período, e Israel mandou matar os profetas do Senhor. Porém, havia um homem chamado Obadias, oficial de Acabe, que conseguiu esconder alguns profetas. Obadias também foi responsável por intermediar um encontro entre Elias e Acabe, culpados pela miséria em Israel. Mas o profeta deixou claro que ele e sua família que eram os verdadeiros culpados por terem pecado contra o Senhor, especialmente por causa da idolatria. Então o profeta convocou todo Israel a comparecer no Monte Carmelo. Naquele lugar, ele confrontou os profetas de Baal, sustentados por Jezabel. No monte, 2 sacrifícios seriam apresentados, pelos profetas pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse seu sacrifício. Os profetas de Baal fizeram tudo o que puderam, mas nada aconteceu. Elias então consertou o altar do Senhor que estava quebrado, e Elias pediu que derramassem água sobre o holocausto. O profeta exclamou: "O Senhor é Deus." E Deus respondeu com fogo que consumiu o holocausto. Então todo o povo de Israel reconheceu que Jeová era Deus. Naquele dia, os profetas de Baal foram mortos, e uma grande chuva caiu sobre Israel, encerrando o período de seca conforme havia sido anunciado. Nesse episódio, também encontramos mais uma demonstração do poder de Deus na vida do profeta Elias. Ele foi capaz de correr à frente da carruagem de Acabe por todo o caminho até Jezreel, uma distância de 30 a 35 quilômetros do local onde estavam. Depois disso, Elias foi ameaçado por Jezabel, e ele precisou fugir em direção ao sul.
Esse foi um momento de profundo desânimo na vida do profeta. Inclusive, ele chegou a desejar a morte. No entanto, ele foi devidamente alimentado com pão e água e instruído a seguir em direção ao Monte Horebe, um monte de Deus. A caminhada durou 40 dias e 40 noites, e o profeta foi sustentado apenas pela refeição que havia comido. O Monte Horebe foi o local onde o Deus da aliança de Moisés se fez conhecido. Isso indica que o retorno de um profeta leal a Deus a esse lugar era muito significativo. No Monte Horebe, Deus deu uma nova visão e novas instruções a Elias, incluindo a escolha de Eliseu como seu sucessor. No capítulo 21 do primeiro livro de Reis, encontramos mais um grande confronto entre o profeta Elias e a família real de Israel. Jezabel havia planejado a execução de Nabote, que não queria abrir mão de sua vinha em favor de Acabe. Além disso, eles tinham ignorado o direito à herança da terra, que era garantido na nação de Israel. Então, o profeta Elias anunciou o juízo divino sobre Acabe e Jezabel, dando detalhes sobre suas mortes e avisando que sua casa seria destruída. Como Acabe se arrependeu, o Senhor adiou por uma geração a destruição de sua dinastia, mas Acabe e Jezabel tiveram mortes desonrosas conforme a profecia. Elias também profetizou contra a casa de Acasias, que subiu ao trono de Israel sucedendo Acabe, seu pai. Em uma determinada ocasião, a casa sofreu um acidente que deixou Acasias aleijado. Prontamente, ele buscou auxílio do deus pagão chamado Baal-Zebub, ironicamente chamado de Senhor das Moscas. Elias interceptou os mensageiros de Acasias e ordenou que voltassem ao rei, avisando que ele havia ignorado o Deus de Israel e certamente morreria. Revoltado, Acasias enviou soldados para prender o profeta Elias. 3 vezes um capitão com 50 soldados foi enviado, e todos eles foram consumidos pelo fogo que desceu do céu. Por fim, Elias se dirigiu pessoalmente ao rei e transmitiu sua mensagem. Como Elias havia predito, Acasias não se recuperou e morreu. O final do ministério de Elias está registrado no 2º livro de Reis. Eliseu e os outros profetas perceberam que o ministério de Elias estava chegando ao fim e que ele os deixaria. Por algumas vezes eles até tentaram se distanciar, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo. É importante lembrar que Eliseu já havia sido vocacionado para suceder o profeta Elias. Elias e Eliseu foram a vários lugares juntos. Depois de um milagre realizado no Jordão, no qual as águas foram divididas, Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de seu mestre. Isso era uma referência ao direito de primogenitura praticado nas famílias israelitas. Em Israel, o filho primogênito recebia a porção dobrada da herança da família, além de ter o direito de suceder o patriarca da casa. Em outras palavras, Eliseu desejava se tornar o principal herdeiro espiritual de Elias. Ele não queria ser exatamente 2 vezes mais poderoso do que o profeta Elias, como muitas pessoas imaginam. O pedido de Eliseu foi ousado, e Elias respondeu que não cabe a ele, mas sim a Deus, decidir se o pedido seria atendido. Na sequência do texto bíblico, vemos que o pedido de Eliseu foi concedido. Elias ascendeu ao céu em um redemoinho, sendo transportado por um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. Elias também é citado em outras partes do Antigo Testamento. No 2º livro de Crônicas, por exemplo, temos notícias de que ele enviou uma carta a alguém para ajudar Joás. Vale lembrar que o ministério de Elias se concentrou principalmente no Reino do Norte, enquanto Joás havia sucedido seu pai, o rei Jeoacás, no trono do Reino do Sul. Joás foi repreendido por Elias por seguir o padrão idólatra dos reis do Reino do Norte, ignorando o caminho do temor e da obediência a Deus, e se distanciando do que fora feito por Asa e por Jeoás. Elias também é mencionado no livro de Malaquias como o precursor do grande e terrível dia do Senhor. Alguns acreditam que essa profecia conecta Elias às 2 testemunhas do Apocalipse. No entanto, Jesus indicou que se trata de uma referência ao ministério de João Batista. No Novo Testamento, Elias é mencionado várias vezes, principalmente em relação à identificação de seu ministério com o ministério de João Batista. Um episódio extraordinário envolvendo Elias no Novo Testamento é a transfiguração de Jesus. O profeta apareceu junto a Moisés, ao lado de Nosso Senhor. Também nos escritos do apóstolo Paulo, Elias é citado em sua carta aos Romanos. Tiago também faz referência a Elias em sua epístola, ao fazer uma exposição sobre a importância da oração.
Em suma, a figura do profeta Elias é significativa ao longo das Escrituras, testemunhando o poder e a fidelidade de Deus, assim como a importância da obediência e da preparação para a vinda do Senhor.